falando sobre a vida de Josué, que foi uma grande liderança do Antigo Testamento. Assim que Moisés passou o bastão para Josué, né, que assumiu o lugar de Moisés na liderança do povo de Israel. O livro de Josué, ele trata de um recomeço para o povo de Deus. E muitos de nós hoje podemos estar precisando de um recomeço, né? Como aquele povo teve. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, Israel apropriou-se da sua herança e desfrutou das bênçãos que Deus havia preparado para eles. Como está lá descrito em Deuteronômios 11, 21. É esse tipo de vida que Deus deseja que tenhamos em nosso tempo. Hoje o nosso Josué é Jesus Cristo, né? Aquele que vai nos conduzir para a vida eterna, que vai nos conduzir para a cidade santa, aquele que vai realmente trazer a felicidade para cada um de nós. É esse tipo de vida que Jesus deseja para cada um de nós. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, como está descrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Vamos falar agora do nosso tema, né? Que é sobre Josué. Mandar um abraço aqui pro Renatão, meu amigo, meu companheiro de trabalho lá da Chatuba. Forte abraço, Renatão. Estou em oração aí pela vida do teu pai aí, tá, varão? Deus te abençoe aí. Vamos lá. Em Êxodo 3, de Êxodo 3 até Deuteronômio 34, a Bíblia concentra sua atenção no ministério de Moisés, o servo escolhido por Deus para liderar o povo de sua nação, Israel. No entanto, Moisés faleceu, e apesar de não ter sido esquecido, seu nome aparece mais de 50 vezes no livro de Josué. Olha que interessante. Um novo servo do Senhor. Josué, capítulo 24, verso 29. Passou a ocupar o seu lugar. Deus, ele escolhe os seus obreiros, né, irmãos? E a obra de Deus, ela não para, ela continua. Eu costumo dizer o seguinte, que a obra de Deus, ela nunca para, ela nunca acaba, ela sempre, Deus vai estar levantando alguém para poder fazer a obra. Então, por isso que a gente não pode tomar essa obra para nós. A obra não é nossa, a obra, ela é de Deus. Deus passou por vários anos preparando Josué para o seu chamado. Ele nasceu na escravidão do Egito e recebeu o nome de Oséias, como está lá em Números capítulo 13, verso 8, que significa salvação. Mais tarde, Moisés mudou esse nome para Josué, como está em Números capítulo 13, verso 16, que representa Jeová é a salvação. A forma hebraica de Jesus. Interessante, né? Josué e Jesus é o mesmo nome na forma hebraica. Ao chamarem seu bebê de salvação, os pais de Josué estavam dando testemunho da sua fé na promessa divina de redenção do seu povo. Como está lá em Gênesis capítulo 15, verso 12, em Gênesis capítulo 50, do 24 ao 26. Josué era da tribo de Efraim e o filho primogênito de Num, como está em 1 Crônicas, capítulo 7, do 20 ao 27. Isso significa que sua vida corria perigo na noite de Páscoa, mas ele teve fé no Senhor e foi protegido pelo sangue do Cordeiro, como está em Êxodo capítulo 11, verso 12.
Enquanto estava no Egito, Josué viu os sinais, prodígios que Deus realizou e soube que Deus era um Deus de poder que cuidaria do seu povo. O Senhor havia humilhado os deuses do Egito e mostrado que somente Ele era o Deus verdadeiro, como está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 12, e Números, capítulo 34, verso 4. Josué viu o Senhor abrir o mar vermelho e em seguida fechar as águas e afogar o exército egípcio que estava no encalço dos hebreus. Olha só o que Josué testemunhou lá em Êxodo capítulo 14 e 15. Ou seja, Josué, ele testemunhou o poder de Deus. Ele viu Deus agir, né, por meio para aquele povo, para aqueles indivíduos e para ele. Josué era um homem de fé que conhecia Deus e confiava que ele faria as maravilhas para o seu povo. Aqui eu vou deixar um detalhe, né, nessa exposição, esse estudo da palavra, da vida de Josué, é que Josué, ele conhecia, né, que é o caso de muitos de nós, creio que todos que estão aqui no grupo, tem o nome do grupo, né, Jesus, o único caminho. Todos que estão aqui, sejam cristãos ou não cristãos, eles conhecem a Deus, conhecem a história, pelo menos em parte a história bíblica, né? Mas muitos de nós não confiam que Deus ele vai fazer na nossa vida aquelas maravilhas. Muitos de nós às vezes perdemos os sonhos, perdemos objetivos, perdemos a fé. E nós não podemos deixar de ter fé, porque se Deus ele prometeu na vida daquele povo, ele também promete hoje na minha e na tua vida. Então, meu irmão, continua confiando em Deus, porque no tempo certo ele vai agir. E ele vai agir, irmão, de acordo com a vontade dele no tempo dele. A gente vê que o povo de Israel, ele ficou no cativeiro durante vários anos. Vários anos ele foi oprimido, vários anos tiveram perdas, mas no tempo de Deus as coisas aconteceram para aquele povo. Então essa é a palavra para você hoje, irmão. No tempo de Deus as coisas vão acontecer para você. Agora vamos falar um pouco de Josué, ele como um soldado, né? O primeiro ato oficial de Josué, registrado na Bíblia, é a sua vitória sobre os amalequitas, quando esses atacaram Israel cerca de 2 meses depois do êxodo do Egito, que está lá descrito lá em Êxodo capítulo 17, do 8 ao 16, aquela passagem que Moisés subiu, né, mandou Josué atacar, defender o povo, né, dos amalequitas que invadiram a terra que Deus deu para eles. E quando Moisés estava lá em cima, quando Moisés ele mantinha as mãos levantadas, Josué e o povo conseguiam continuar vencendo. Mas quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia na batalha. E Arão, né, ajudou lá a estender as mãos de Moisés e Josué foi bem sucedido através do talento de guerra que Deus deu para ele e das orações que Moisés estava fazendo lá em cima. Mais uma prova que Deus dá para cada um de nós, que através da oração nós podemos vencer as batalhas. Lembrando que os amalequitas eram um povo mais preparado para a guerra do que o povo de Israel. Mas ali o povo de Israel venceu a guerra porque a mão de Deus estava com eles, representada por Moisés, estendendo as suas mãos em oração e Deus agindo em favor do povo, como age em favor de cada um de nós. Vou mandar aqui um abraço também para o Danilo Viana, que está acompanhando da banda Reação Profética, grande amigo meu, grande servo do Senhor. Forte abraço aí para cada um que está acompanhando ao vivo. Moisés era profeta e legislador, né? Mas Josué era um general com aptidões militares extraordinárias.
Também era um homem de grande coragem, que não tinha medo de confrontar o inimigo, confiando que o Senhor lhe daria a vitória. Olha só, pessoal, como isso aqui é forte. Josué, ele tinha aptidões militares extraordinárias. E essas aptidões extraordinárias que Josué tinha não partiam dele, também era um dom de Deus na vida dele. E o interessante de Josué é que ele era um homem que ele tinha coragem, e muitas das vezes nós também temos coragem, mas a nossa coragem não tem que estar baseada na nossa força, no que a gente acha, mas a nossa coragem tem que estar baseada na confiança que Deus, no tempo certo, vai agir em nosso favor. Aí eu te pergunto, aonde Josué aprendeu a usar a espada e a comandar um exército? Não tem dúvidas que havia recebido esse dom do Senhor, de Deus. Mas até mesmo os dons celestiais precisam ser descobertos e desenvolvidos num contexto aqui na Terra. Entendeu, meu irmão? Então o dom que Deus dá para mim, o dom que Deus dá para você, o dom que Ele vai dar na nossa vida, ele vai ser desenvolvido com o tempo. Ninguém começa pronto. Aos poucos a gente vai se preparando. Eu costumo dizer, eu vi o presidente lá de Madureira, né, falar sobre o microfone, em relação a nós que pregamos a palavra, que o microfone é um instrumento de retórica, ou seja, quanto mais você usar ele, melhor você vai ficar. O cara pode começar pregando gaguejando, daqui a pouco ele tá indo, vai começar a estudar, Deus deu o dom para ele, e ele vai desenvolver esse dom. Mesma coisa na nossa vida, irmão. Cada um de nós precisa estar desenvolvendo o dom que Deus deu para cada um de nós. Teria Josué participado de alguma forma do exército egípcio? O que vocês acham, meus irmãos? E recebido ali seus primeiros treinamentos, que ele estava lá no cativeiro, estava lá preso junto com o povo de Israel, cativo. Será que lá ele recebeu algum tipo de treinamento? Agora eu quero dizer que isso é uma conjectura. A gente está fazendo uma pergunta, né? Será que ele teve? Porque a Bíblia não diz, né, que ele tenha recebido nenhum tipo de treinamento. Mas apesar das escrituras não dizerem nada a respeito, essa é uma possibilidade. Assim como Moisés recusou um cargo elevado no palácio de Faraó, mas recebeu ali educação. Lembra da vida de Moisés? Ele não foi criado como um príncipe lá, como irmão de Faraó, mas ele recusou, né, cargos elevados ali. Ele só recebeu a educação. Como tá descrito ali em Hebreus 11, do capítulo 24 ao 26 e Atos 7, 22. Também é possível que Josué tenha recusado promoções no exército para que pudesse se identificar com seu povo e servir a Deus. Pode ser, é uma situação que a gente pode pensar, né? Josué, embora a Bíblia não descreva, ele pode ter recebido treinamento militar lá no cativeiro, mas ele recusou fazer parte daquele exército para poder continuar no meio do povo de Deus, né? Continuar interagindo com o povo de Deus, continuar fazendo parte daquele plano ali que Deus tinha com aquele povo, até para ter confiança daquele povo. Porque senão ele acabaria perdendo a identificação que ele tinha com o povo e a identificação de servir a Deus, né? De acordo com Êxodo 17:14, o escritor indica que Deus havia escolhido Josué para um trabalho especial no futuro. Olha só. Êxodo 17:14. Apesar de Josué não saber disso, a batalha contra Amaleque, essa que eu descrevi aqui, que enquanto Moisés ficava de mão para cima, o povo vencia. Quando Moisés não aguentava, baixava a mão, o povo perdia. E, pela minha fé, aquilo ali foi Deus provando Josué, foi Deus medindo Josué, foi Deus começando a botar o propósito dele na vida de Josué.
Ali Deus pode ter examinado o quê? A fé e a coragem dele, né? Então, é essa palavra, irmão, para mim e para você. Faça da ocasião uma grande oportunidade para a sua vida. Às vezes você está passando por uma luta aqui, ó. Josué passou pela primeira luta dele, foi contra Amaleque, um exército mais poderoso. Moisés não era um guerreiro, Arão não era um guerreiro, Ur não era um guerreiro. Eles subiram para orar e quem ficou na frente da batalha foi Josué. Olha a experiência que esse camarada teve, esse grande homem de Deus. Ele teve uma experiência que ele nunca teve, ele teve que botar a fé e a coragem dele em ação. E a fé nele não, a fé em Deus. Ele tinha coragem de ir lá fazer e ele tinha confiança que Deus ia realizar. É isso que nós temos que ter na nossa vida, a fé e a coragem que Deus vai realizar na nossa vida. O conflito de Josué com Amaleque foi uma preparação para muitas batalhas que ele ainda iria travar na terra prometida. Então, meu irmão, é assim. As lutas que a gente tem na nossa vida, as batalhas, às vezes até uma derrota, elas são importantes para o nosso amadurecimento. A vida não é feita só de vitória, né? A vida também tem derrota, mas a derrota no sentido pequeno da coisa. Por exemplo, eu posso não conseguir algo aqui hoje, que eu queira muito, e lá na frente eu tenho o entendimento por que eu não consegui aquilo e ter algo melhor do que aquilo que eu estava buscando. A mesma coisa na sua vida, irmão. Às vezes você pode estar buscando por algo que às vezes não é a vontade de Deus para sua vida, ou então não é o momento de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai aguardar a promessa de Deus se cumprir, como Josué fez, com fé e com coragem. Agora, a gente falou um pouco do aspecto da nova liderança, quando Josué ele assumiu no lugar de Moisés. A gente falou no aspecto militar de Josué, né? Ele como soldado. E agora a gente vai falar de Josué como servo. Hoje em dia ninguém quer ser servo, né, meu irmão? Hoje em dia todo mundo, a maioria quer ser servido. E isso vai contra os princípios de Deus. O próprio Jesus veio falar: o maior no reino do céu é o menor. O que serve é o maior. Então, que nós vamos botar isso no nosso coração, nesse século em que cada um quer fazer o que acha melhor, esse século que todo mundo quer ser servido, vamos retroceder e vamos servir como Jesus mandou e avançar rumo à salvação. Em Êxodo 24:13, Josué é chamado de servo de Moisés. No contexto aqui, servidor, tá, pessoal? O Josué ele era um servidor de Moisés. O que indica que essa altura Josué era um assistente oficial do líder de Israel, ou seja, ele era um braço direito. Acompanhou Moisés ao monte e na ocasião em que Moisés julgou o povo por ter confeccionado o bezerro de ouro, como está lá em Êxodo capítulo 32:17. Não bastava Josué ser um bom guerreiro, também era preciso que conhecesse o Deus de Israel e as santas leis dadas por Deus a seu povo para que obedecesse. Olha só, isso aqui a gente já aprende também com Josué, né? Não basta eu ter a minha qualidade, eu sou um bom, eu me expresso bem, ou eu canto bem, ou eu, tipo assim, eu tenho uma boa aparência. Não, eu preciso ter várias qualidades que agreguem para que eu possa fazer a obra de Deus, né? Não bastava para Josué ele ser apenas guerreiro, e era preciso que ele conhecesse o Deus de Israel e as santas leis dadas por ele. Ou seja, nós precisamos ter um conhecimento de Deus. O que é um conhecimento de Deus? É muito mais do que ler a letra fria, é viver essa letra, como está em Tiago 1:22, né? Não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Em Oséias vem falar o quê? Que o povo, Oséias 4:6, vem dizer que o povo é destruído pela falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra é importante para você. Você ser um guerreiro com fé e coragem é importante para você confiar em Deus. E é importante você
conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? Através de uma vida de oração, através de uma vida de separação, através de uma vida com temor a Deus, uma vida procurando se afastar do pecado. Aí você vai ter Deus, ele vai se achegar para você. Você vai ter uma intimidade com o Senhor, que é o que nós todos devemos buscar. A gente vai ver no decorrer da história de Josué, e como ele foi um camarada vitorioso, e não foi só pela espada, né? Ele ganhou não foi só na força do braço dele, mas ele foi vitorioso porque ele foi uma pessoa que tinha submissão à palavra de Deus, ou seja, a lei de Deus que regrava a vida de Josué, como está lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Aí o que eu te falo, o que eu aprendo com isso? Não adianta, irmão, a gente querer fazer da nossa forma. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus e ao Deus da palavra, né? A gente vai fazer tudo com submissão à palavra e para o Deus da palavra, como está em Josué capítulo 5, do 13 ao 15. Durante a jornada de Israel pelo deserto, Moisés tinha uma tenda especial, armada do lado de fora do acampamento, onde podia se encontrar com Deus. Está em Êxodo, capítulo 33, do 7 ao 11. Era responsabilidade de Josué ficar à porta dessa tenda e guardá-la. Ali ninguém entrava, meu. Quando Moisés entrava ali, ninguém entrava mais, porque Josué ficava ali fora tomando conta. Podia ser quem fosse. Ou seja, ele tinha aquela responsabilidade. Josué não era apenas um guerreiro, mas Josué também era um adorador e sabia viver na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos acumular tudo isso. Que glória, né? Olha só, a gente precisa ser guerreiro, mas também a gente precisa ser adorador e a gente precisa saber viver na presença de Deus. A gente fica olhando aqui, né, o zelo de Josué, que não se limitava à glória de Deus, estendendo-se ainda a honra, a autoridade que Deus deu a Moisés. Trata-se de uma boa característica para um servo, evidenciada quando Deus enviou seu Espírito sobre os 70 anciões que Moisés havia escolhido para auxiliá-lo em seu trabalho. Está lá em Números, capítulo 11, do verso 16 ao 30. A liberdade do Espírito de Moisés deve ter exercido impacto sobre Josué. Isso é forte. A liberdade do Espírito de Moisés deve ter exercido impacto sobre a vida de Josué. Isso aqui é importante, né, irmãos? Assim, quando nós, como homens de Deus, como líderes, quando as nossas atitudes e a nossa forma de ser e agir, ela consegue impactar e influenciar outras pessoas de uma forma positiva, porque claro que alguns de nós também acabamos influenciando de uma forma negativa. Quando nós somos cumpridores da palavra de Deus e vivemos uma vida com Deus, as pessoas conseguem ver em nós a presença de Deus. Elas conseguem confiar a nós os seus anseios, seus segredos, suas aflições, suas dificuldades. Elas sabem que indo até nós, elas podem, em determinado momento de fraqueza, serem ajudadas. Então que nós venhamos ser agentes que impactem positivamente. Eu não sei, irmão, como é que cada um que vai ouvir esse áudio, seja agora ao vivo ou seja depois, né, tem impactado. Mas mesmo que você esteja impactando negativamente, saiba que Deus, ele tem misericórdia e ele pode mudar a tua história, o teu quadro. Basta que você reconheça as suas falhas, os seus erros. E Deus, ele é fiel para te perdoar.
uma vez que Moisés não pediu nada para si, nenhum privilégio, vale a pena observar que na ocasião da divisão da terra prometida, depois da conquista, Josué tomou sua parte para si por último. Olha só, tá lá em Josué 19, 49, do verso 49 ao 51. Aí, meu amigo Danilo, que tá ouvindo aí ao vivo aqui agora. Josué fez a separação. Claro que quem escolheu ali queria as melhores partes, os melhores locais, o melhor lugar para dar comida ao gado, o melhor lugar para beber, o melhor lugar para poder fazer comércio. E Josué não pensou nada disso. Ele fez toda a separação e a parte dele ficou por último. Ou seja, o que sobrou ficou para ele. Como hoje a igreja do século 21 pede por pessoas, líderes assim. Forte abraço, meu irmão Raimundo. Deus te abençoe. Seria tão bom, né? Um mundo com muito mais gente assim. Como nós, às vezes, somos tão ambiciosos e queremos o melhor para nós. E esquecemos do nosso irmão, que também é filho de Deus. Esse aí é o Josué servo. O último exemplo que eu deixei. Ele escolheu, deixou todo mundo escolher as melhores partes. E ele ficou com o final para ele. Agora a gente vai falar do Josué, o espia. Na fronteira da terra prometida, Deus ordenou a Moisés que escolhesse 12 homens. E dentre eles Josué, para espiar a terra de Canaã. Está lá em Números 13. Depois de 40 dias investigando a terra, os espias voltaram e passaram para Moisés que de fato a terra era boa. No entanto, 10 desses espias desanimaram o povo, dizendo que Israel não era forte o suficiente para vencer o inimigo. Aqui, irmãos, eu faço uma... Quem pode dar um glória a Deus aí dessa palavra aí? Mas havia 2 homens, Calebe e Josué, que incentivaram o povo a confiar em Deus e entrar na terra prometida. Olha só, foram 12, 10 foram negativos. E 2, Josué e Calebe, pediram para fazer o que a gente tem que fazer, irmão. Confiar em Deus que Ele ia realizar. Mas quantos de nós, às vezes, fala que confia em Deus, mas nas aflições, na dificuldade, a gente perde a confiança. Tem que confiar, irmão. Até o final, Deus pode fazer o milagre, pode fazer acontecer, pode fazer gerar vida da onde não tem mais vida. Infelizmente, o povo deu ouvido à maioria, como sempre, né? Foi esse ato de incredulidade e de rebeldia que adiou a conquista da terra prometida por mais 40 anos, irmãos. Ou seja, o povo ficou lá rodando o deserto lá, 40 anos. Chegou na porta para entrar. Esses 12 camaradas foram lá. 10 foram negativos e 2 positivos. Deus mandou voltar todo mundo para rodar no deserto de novo. O que aconteceu? Todo mundo morreu, menos Josué, Calebe e Moisés. E quem passou para a terra prometida foram os filhos daquelas pessoas que nasceram ali no deserto, que rodaram mais de 40 anos. Essa crise revelou algumas excelentes qualidades da liderança em Josué. Não era um líder cego da realidade, mas não permitiu que os problemas e as dificuldades tirassem dele sua fé em Deus. Os 10 espias olharam para Deus através das dificuldades, quando Josué e Calebe olharam para a grandeza de Deus. Olharam para o que Deus podia fazer. Olharam para a confiança no Senhor. O Deus deles, de Josué e Calebe, era grande, o suficiente para as batalhas que Israel enfrentaria adiante. Sabendo que estava certo, Josué não teve medo de se pronunciar contra a maioria. Então, irmãos, essa palavra é para mim e para você.
Não tenha medo de se pronunciar contra a maioria. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus colocou um propósito no teu coração, vai lá e fala, porque Ele é contigo. Somente ele, Moisés e Caleb assumiram essa posição e arriscaram a vida ao fazê-la. Mas Deus estava do lado deles. Alguém disse muito bem que uma pessoa com Deus ao seu lado constitui maioria. Não é verdade, irmão? Se Deus é contigo, você é maioria. Era desse tipo de coragem que Josué iria precisar para conduzir Israel à sua terra, a fim de derrotar os inimigos e de se apropriar da sua herança. Pense nos anos de bênção na terra prometida que Josué perdeu porque o povo não teve fé em Deus. Porém, Josué permaneceu pacientemente ao lado de Moisés e fez seu trabalho, sabendo que um dia ele e Caleb recebiam a herança prometida, como está lá em Números 14, verso 1. Josué e Caleb, irmãos, poderia questionar. Eles foram fiéis e o restante do povo não foi fiel, mas eles não questionaram. Eles obedeceram à ordem do Senhor e seguiram em frente, mesmo que injustamente para eles, durante 40 anos no deserto, sofrendo junto com o mesmo povo que foi rebelde, que negou a fé em Deus. Eu quero que você, meu irmão, pense o seguinte, que o plano de Deus para a nossa vida é maior do que o nosso plano. E Deus, ele trabalha na nossa vida da maneira que ele quer e não da maneira que nós achamos, ou que o nosso entendimento humano faz a gente raciocinar como certo. Os líderes devem saber não apenas quando conquistar a vitória, mas quando também aceitar a derrota. Naquele momento, Josué e Caleb e Moisés foram derrotados, porque eles poderiam ter entrado, mas eles confiavam que a vitória chegaria, e chegou depois de 40 anos para eles, menos para Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos, não pelos erros dele. Todo mundo erra, é normal do ser humano errar, mas não entrou na terra prometida simplesmente porque o tempo dele havia chegado e o tempo de Josué havia começado. Eu vejo muitas pessoas atribuindo a Moisés diversos erros. Não entrou por isso, não entrou porque bateu na rocha. E sim, ele teve erros, mas ele não entrou simplesmente porque o tempo dele, a missão que Deus deu para a vida dele havia se concluído. E ali iniciaria a missão que Deus tinha para Josué. Josué e Caleb se reuniam com frequência para encorajar-se mutuamente. Você tem se reunido, meu irmão, para encorajar o seu irmão? Você tem falado com o seu irmão? Porque a obra é difícil. Para a gente que caminha na presença de Deus, a gente sabe como é difícil, como é matar um leão por dia, quantas vezes a gente pensa em chutar o balde. Então seja um canal de bênção para o seu irmão. Não pensa não que ele está muito forte, que ele não precisa de você não. Todos nós precisamos uns dos outros. À medida que o momento de receber a sua herança se aproximava, diariamente, durante 40 anos, eles se fortaleciam, eles se ajudavam mutuamente. Iam vendo a geração mais velha morrer, aquela geração que negou dos espias. Inclusive, os 10 espias que foram contrários também morreram lá no deserto. Mas cada dia os levava para mais perto de Canaã. Aqueles 40 anos, irmão, que eles passaram no deserto, que eles se ajudaram mutuamente, cada dia era um dia mais perto da vitória. É a mesma coisa que eu falo para você. Cada dia que você tem de luta é um dia a mais que você está mais próximo da tua vitória. Em Hebreus capítulo 10, do verso 22 ao 25, existe uma passagem paralela a essa no Antigo Testamento. Josué, agora a gente vai falar do Josué, o sucessor, que é para a gente finalizar, tá, irmão, da vida de Josué. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ao decorrer daquela jornada pelo deserto, Deus estava preparando Josué para seu ministério como sucessor de Moisés. Ou seja, Josué, ele não foi sucessor de Moisés por acaso, ou de um dia para o outro. Ele levou tempo, e o tempo de Deus, e nesse tempo ele foi aprendendo com a sua liderança. Ele aprendeu com Moisés o que ele poderia absorver de Moisés
e também com a vivência que Deus proporcionou através das guerras, das lutas, das dificuldades. Ele aprendeu a confiar mais em Deus, estar mais próximo de Deus, e durante essas dificuldades ele viu Deus agir por diversas vezes. A mesma coisa na minha e na sua vida. Quando Israel derrotou Og, rei de Bazã, Moisés usou essa vitória para encorajar Josué a não temer os inimigos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 3, 21. Está em Números, do 21, do 33 ao 35. Quando Moisés estava se preparando para morrer, pediu a Deus que desse o líder ao povo. E Deus nomeou Josué. Olha só, aqui a gente está falando de Josué. Mas vamos pegar um gancho em Moisés. Ele sabia que ia morrer, né? E olha só ele poderia ser individualista ali, fala só dele. Pedir só para ele, mas não, o que ele fez? Ele pediu a Deus que preparasse um líder para liderar aquele povo. Isso aqui, irmãos, é um sinal de amor. Então que nós, nesses tempos que o amor está esfriado, que cada um só pensa em si, venha dar esse exemplo aqui que Moisés deu para Josué e com certeza agregou no ministério de Josué. Isso está descrito lá em Números 27, 12, em Deuteronômio do capítulo 3, do 23 ao 29. Essa última mensagem a Israel, Moisés disse ao povo que Deus usaria Josué para derrotar os inimigos e ajudá-lo a apropriar-se da herança. Também encorajou Josué a confiar em Deus e a não temer. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 ao 8. Moisés abençoou Moisés ao impor as mãos sobre seu sucessor e deu a Josué o poder espiritual necessário para realizar seu trabalho. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34 ao 9. Você vê que Josué, irmãos, ele nunca quis o cargo de Moisés. Nunca quis ser melhor que Moisés. Ele sempre quis ser servo. Ele sempre quis ser um ajudador de Moisés. E é isso que Deus avalia para cada um de nós. Que cada um de nós venha ser um ajudador na vida do nosso irmão. Um servo na vida do nosso irmão. Que a gente pare um pouco, muitas das vezes, de olhar para o nosso umbigo e comece a olhar para as pessoas que estão precisando muito mais do que nós, do nosso apoio. E essa pessoa às vezes pode ser até o nosso líder. Assim como Moisés, Josué era humano e cometeu erros, mas continuou sendo o líder escolhido e ungido por Deus. E o povo sabia disso. Foi por esse motivo que os israelitas disseram a Josué. Olha só o que o povo disse para Josué. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Josué, capítulo 1, 17. As pessoas, irmão, elas veem Deus na sua vida. E elas vão obedecer a você. Elas vão ser com você enquanto a direção da sua vida for Deus. Se de repente você saiu da direção de Deus, volta, porque Ele é fiel para perdoar. Se você está na direção de Deus, confia que o teu milagre vai chegar. Porque Deus, irmão, Ele não é homem, Ele é fiel. A gente falha, a gente pode errar com o nosso irmão, mas Deus, Ele nunca falha, nunca erra. E no tempo certo, Ele dá a resposta para a nossa vida. O povo de Deus na igreja de hoje precisa conhecer os líderes de Deus e dar-lhes o respeito que é devido como servos do Senhor. Isso aí está descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 13. A gente vê tantas pessoas falando mal de algumas lideranças que elas nem conhecem. A gente vê algumas pessoas com falta de respeito, com piadinha. Irmãos, evita isso. Porque se a pessoa você estiver jogando piada para uma pessoa que está na direção de Deus, você está em pecado. E a Bíblia vem dizer, claro que a liderança ela não vai orar, no caso se ela estiver na direção de Deus contra você, mas Deus Ele é fiel e Ele não vai deixar que a sua mensagem, que o seu líder seja escarnecido. Agora, para a gente fechar, sabe qual foi o segredo de Josué? O segredo de Josué foi a sua fé na palavra de Deus. Está lá em Josué capítulo 1, do 7 ao 9. Ele acreditou nos mandamentos e acreditou nas promessas de Deus.
A palavra de Deus para Josué foi: ser forte. Josué capítulo 1, 6. E também está lá em Deuteronômio capítulo 31, 6. E esse também é a sua palavra para hoje. Ser forte. Porque o mais Deus vai fazer na sua vida. Só precisa ser forte. Só precisa resistir. Agradeço a você que acompanhou essa live, que é um canal de bênção para a gente estar passando a mensagem de Deus. Em nome de Jesus. Amém.